Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A profecia que vamos estudar neste momento foi feita por Cristo e faz parte do sermão profético. Está em Mateus capítulo 24, versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Para compreendermos esta declaração de Jesus, precisamos voltar para o início do discurso dele, lá no Monte das Oliveiras. Os discípulos haviam mostrado a beleza e a grande estrutura do templo. Jesus, porém, os advertiu de que não precisavam se orgulhar disso, porque tudo seria destruído. Não ficaria pedra sobre pedra. Mateus 24, versículo 2. Tudo viraria pó. Os discípulos fizeram então a pergunta lógica: quando serão essas coisas? O mestre então vai revelando alguns sinais de aviso que aconteceriam antes da destruição do templo e também sobre o fim do mundo ou fim dos tempos. Esta profecia de Mateus 24, versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, tem a ver diretamente com a destruição de Jerusalém e do templo. Jesus pede para que orem sobre o assunto. A data da profecia é o ano 33 de nossa era. O cumprimento dela ocorreu quase 40 anos mais tarde. A cidade de Jerusalém vivia dias de paz e prosperidade nos tempos de Jesus, apesar de estarem politicamente subordinados aos romanos. Após a rejeição de Cristo com a morte dele na cruz do Calvário, a situação começou a mudar. Ouça essa declaração da escritora Ellen White. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder com que restringia Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Seus filhos tinham desdenhado a Cristo. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião e assassinato. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam os filhos, e os filhos aos pais. Os príncipes do povo não tinham poder para governar. Mesmo diante de um quadro de caos espiritual e relacional, a profecia pedia que o povo orasse. Com certeza, os cristãos lembravam-se dessa recomendação do Salvador e oravam continuamente sobre o assunto. A história, porém, relata que os judeus se revoltaram contra os romanos no início do ano 66. Depois que os romanos sob Sestio cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar quando o general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Sestio, os judeus saíram ao encalço do exército de Roma, e o caminho estava livre para os cristãos fugirem sem serem molestados nem por judeus e nem por romanos.
Nessa ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, e assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem serem molestados. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na terra de Pérea, além do Jordão. Perceba a preocupação de Jesus ao pronunciar a profecia e fazer o pedido que eles orassem para que a fuga da cidade não ocorresse no inverno ou no sábado. Se a fuga fosse no inverno, seria muito complicado para todos, especialmente mulheres, idosos e crianças. Tampouco deveria ocorrer no sábado, um dia separado por Deus desde a criação do mundo para ser uma pausa semanal de regozijo, alegria, comunhão e adoração. Jesus vê lá na frente, anos depois da sua própria ressurreição, a necessidade da observância e respeito com o dia sagrado da semana. O tumulto, a confusão, o medo, a excitação e correria não seriam apropriados para o sétimo dia. A história conta que os cristãos fugiram de Jerusalém aproveitando a oportunidade. Viajaram cerca de 70 quilômetros para o outro lado do Rio Jordão. A fuga aconteceu na metade da semana e não foi no inverno. O general romano voltou para Roma, onde assumiu o trono no lugar de Nero, que tinha se suicidado. Depois disso, no ano 70, enviou o filho, o general Tito, para voltar a cercar Jerusalém. Após vários meses de cerco, onde a fome matou milhares, a cidade foi tomada. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Alguns sobreviventes foram levados e vendidos como escravos ou jogados às feras nos anfiteatros de Roma. Amigo ouvinte, sabe quantos cristãos morreram na destruição de Jerusalém? Nenhum. Todos escaparam, pois confiaram nas promessas e profecias de Jesus. Faça o mesmo. Confie nele e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento, esperança de eterna vida. Este é o programa 166 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.